Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia, abri-la, ler conosco, ver como que a palavra de Deus é tão real, ela é tão certa, ela é a verdade. Estamos vendo sobre a segunda vinda de Jesus e para isso precisamos de ver a sua primeira vinda, como tudo se cumpriu na primeira vinda de Jesus, para que você tenha certeza de que em relação à sua segunda vinda também tudo se cumprirá. Então, no programa de hoje, o nosso tema é sobre a destruição de Jerusalém. Quem profetizou a destruição de Jerusalém? Quando aconteceu essa destruição e o que isto significa? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a cidade de Jerusalém tem uma história. A sua história ali na Bíblia é contada desde o tempo de Abraão, quando veio encontrar-se com Abraão o rei de Salém. Salém, Jerusalém. Salém, o rei de Salém, que era Melquisedeque. Sim, a cidade de Jerusalém já existia no tempo de Abraão. E Jerusalém, então, ali está aquele lugar que podemos dizer o centro do mundo. Quando todas as nações estão reunidas como um só bloco de terra, então Israel, ou Jerusalém, se torna a ponta do compasso para alcançar toda a terra, em todo o globo terrestre. Jerusalém foi conquistada na época de Davi, tornando-se a capital do seu reino. Era a cidade dos jebuseus, e Joabe entrou pelo canal de águas, abriu as portas da cidade e entrou todo o exército de Davi. Davi proclamou a cidade como a sua capital. Ali ele morou, ali na cidadela de Davi. Ali os reis de Judá se revezaram, né? A cada reino reinaram ali em Jerusalém como capital. E na época de Jesus, 2000 anos atrás, na época de Jesus, ali estava Jerusalém. Ali estava sob o domínio do Império Romano. E Jesus sobe ao Monte das Oliveiras na sua última semana e chora sobre Jerusalém. Jesus diz: "Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quisestes." O que isto significa? Nós sabemos que quando vai ter uma tempestade, a galinha começa a chamar os seus pintainhos, e eles vêm correndo, e ela abre as suas asas, e os pintinhos se acomodam sob as asas da sua mãe, da galinha. E quantas vezes um raio, ou fogo, ou um incêndio passa ali sobre aquela galinha, os pintinhos estão vivos debaixo dela, e ela morta. Ela dá a sua vida pelos seus pintinhos. É o que Jesus estava dizendo a Israel. Quantas vezes eu quis ajuntar, quantas vezes eu quis trazer vocês debaixo da minha proteção e vocês não quiseram. Então, vamos ver o que ele diz, o que a palavra de Deus nos diz sobre Jerusalém, quando foi destruída no ano 72 da nossa era, pelo general Tito, que se torna imperador de Roma. Em Daniel capítulo 9, no verso 26, nós lemos assim: "Depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio,
e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui Daniel está falando sobre essas 62 semanas, onde cada dia dessa semana simboliza um ano. Um ano. Daniel fala aqui sobre a morte do ungido. Esse ungido é o Messias, ou em grego, o Cristo. E fala sobre a morte dele e fala sobre a destruição da cidade e do santuário. Da cidade de Jerusalém, que seria destruída, e também o seu templo. Aquele templo tão bonito. O primeiro templo foi majestoso, o templo levantado por Salomão, com muito ouro, com muita riqueza, com todos os seus utensílios feitos de maneira majestosa. Com as suas 2 colunas gigantescas na entrada do templo, com nomes batizados de Bozês e Jaquim, ou seja, Deus estabelecerá. Aquelas colunas de bronze, com 4 dedos de largura daquele bronze, altíssimas, com seus capitéis, suas redes, suas romãs, algo tão maravilhoso. O templo de Salomão foi destruído. Destruído por Nabucodonosor. Todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, tudo foi levado para a Babilônia. Depois de Babilônia, muita coisa voltou novamente para Jerusalém. Jerusalém foi reconstruída por Esdras, por Neemias. Neemias reconstrói os muros, Esdras reconstrói o templo. Jerusalém é novamente levantada e o templo é novamente reconstruído. E ali, depois que o templo foi consagrado, Herodes o Grande, um idumeu que reinava ali na Judéia, na época do Império Romano, para agradar os judeus, ele melhora aquele templo. Ele faz uma grande reforma, enchendo-o de mármore, enchendo-o de colunas, fazendo o templo ficar tão bonito que os próprios discípulos disseram a Jesus: olha, mestre, que pedras, que construções, olha, Senhor, que coisa tremendamente maravilhosa. Vamos ver o que Jesus disse diante daquela beleza toda que Herodes havia levantado. Mateus 24, 1 e 2 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta é a profecia de Jesus sobre o templo e sobre Jerusalém. Vocês estão vendo este templo maravilhoso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Sim, no templo havia ouro, no templo havia riquezas, e os romanos então puseram fogo em tudo. Mas como destruir aquele templo tão bonito? Como destruir tudo aquilo que Herodes havia feito, aquelas colunas de mármore, tudo tão lindo? Sim, o fogo, a violência, a destruição, e realmente não ficou pedra sobre pedra. Tudo foi derribado, tudo veio ao chão. Quando a gente vai ali naquela esplanada ali do templo e nós vemos as escavações arqueológicas ali do templo, aquele arco de Robson, nós vemos ali como que pedras gigantescas caíram e marcaram o pavimento abaixo onde era o mercado. Pedras gigantescas, pedras pesadíssimas, não ficou pedra sobre pedra. Jesus profetizou. Jesus profetizou o que Daniel havia falado. A palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, se completam. A palavra de Deus é uma só. A Bíblia é uma só.
Os escritos, as profecias vieram do coração de Deus. E isto é maravilhoso. Houve a profecia no Antigo Testamento, Jesus confirmando esta profecia e no ano 70 se cumprindo. Jerusalém destruída, o templo destruído, não ficando ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. E o Senhor diz que no final dos tempos, que é esse tempo que nós vivemos hoje, 2000 anos depois da destruição de Jerusalém, então nós vemos Israel sendo novamente povoado pelo seu povo. A Judéia, a Galileia, se enchendo, as cidades antigamente assoladas sendo totalmente reconstruídas. Na Galileia, Tiberíades, nós vemos tantas cidades ali, e na Judéia vemos Jerusalém reconstruída. Vemos Jerusalém habitada pelo povo de Israel, pelos judeus. Vemos o cumprimento das Escrituras diante dos nossos olhos. O que o Senhor falou, que Jerusalém seria destruída, aconteceu. E o que o Senhor falou, que ela seria novamente habitada, trazendo alegria em suas praças, de velhos e crianças nas praças, nós vemos hoje nos nossos dias. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se cumpriu, tem se cumprido e se cumprirá. Você crê? Você tem lido as Escrituras? Você tem se alimentado desta palavra tão preciosa? Então vamos orar? Eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração, confesso que creio em Ti, creio na Tua palavra, creio em Jesus, creio nas Escrituras e me entrego a Ti para viver em Tua presença, para ser Teu todos os dias da minha vida. Toma-me, Senhor, enche-me da Tua presença, enche-me do Teu amor, enche-me da Tua graça. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu e fazer a Tua vontade, hoje e eternamente, até a vinda do Senhor. Eis-me aqui. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus é bondoso e fiel. Ele cuida de nós. Nosso Deus é esse Deus da verdade e da fidelidade. Bem, espero por você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Mantenha seu coração alinhado com os céus, alimentado com essa palavra maravilhosa. E acesse nossas redes sociais e o nosso site, conhecendo os Gideões 24 horas diante do Senhor e sendo também um Gideão da oração. Deus te abençoe.